Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou Felipe Scarinci, apaixonado por inovação e maratonista. Eu sou Xixa Kaiser, editor de podcasts e amante de papagaios. Eu sou Stefano Venturato, eternamente cansado e fã de Big Brother. Eu sou Fernando Kaiser, empresário, advogado, e eu ia falar que é apaixonado por Big Brother, mas o Stefano acabou com a graça do negócio. Vantagem de falar antes é essa, né? A gente já deixa prontinho ali. É isso, o Fernando chegou no podcast agora e quer sentar na janelinha. Então, esse é o jogo que o Stefano falou antes, ele é o apaixonado pelo Big Brother, né? Se bem que várias vezes eu fui o apaixonado por inovação e todo mundo falava a mesma coisa, então tá tudo bem. Mas é porque você quer ter uma relação monogâmica com a inovação, aí acho que o Christensen teve antes que você, cara. Não tem como. Deixa ele. Vamos lá, então. Hoje a gente vai estar falando de um assunto... Me faltam palavras para descrever o assunto que a gente vai falar hoje. A gente vai estar falando sobre redes. Redes, como elas são importantes para a nossa vida, como elas afetam os negócios e tudo mais, mas... todo mundo sabe que o Ministério Cast ele não começa de verdade sem antes a gente passar pelo nosso game, o Mokai Game, que está reformulado, está de cara nova. Como é que está funcionando o Mokai Game, Xixa? O Mokai Game está funcionando como o jogo perfil. A gente já acabou com as frases, agora tem o jogo perfil. Estamos ainda em fase de testes para validar a ideia 100%. Mas relembrando aí enfim, né, vai ser uma carta com 20 dicas. Tem algumas dicas mais fáceis, algumas dicas mais difíceis. Eu espero muito que as dicas mais fáceis não apareçam logo de cara, porque 20 dicas realmente tem que destrinchar bem as informações para botar para fora. Mas relembrando aí, nossos queridos ouvintes, que nós temos um cupom de desconto de 15% de desconto usando o cupom Ministério Cast no aplicativo Mokai Express, é MOKAI Express. E eles têm lojas em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, em Belo Horizonte, em São Paulo, capital, no caso. Então, e na região, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, se alguém quiser aí ganhar um descontinho que o Fernandinho aí e o Drebs usam, é só chamar lá e ganhar um descontinho top. Então, eu vou chamar a vinheta. Ah, boa. Bom, eu fui censurado na hora que eu ia falar, jogar a vinheta em cima, mas eu ia dizer que eu sou realmente um grande usuário desse cupom. Recomendo a todos que usem, porque é um sushi maravilhoso. Um beijo para o nosso amigo Rodrigo. Eu gostaria de usar, viu, Rodrigo? Tem bastante coisa aqui em Campinas que está esperando pelo Mokai, viu? Tem público. É a princesa do interior paulista. Sim, Campinas clama por uma unidade de Mokai. Mas vai chegar a vez de Campinas, fica tranquilo. Mas o menino Felipe é bom. Mas antes é bom relembrar a pontuação atual do jogo, né? A minha vergonha atual no jogo. Exatamente. Mas hoje tu começa e tu vai ter a chance de pontuar, né? Porque tô no 0 por enquanto. Não, tu tem 1 ponto. Tenho nada. É 19 a 20. Ele tem é impossível tu não ganhar nenhum ponto quando tu tá com a carta, entendeu? Porque tu fala uma dica e daí a pessoa tu já fez 1 ponto. Então, como é que tá nosso ranking hoje? A gente tem na ponta, liderando, nós temos Felipe Scarinci com 20 pontos. É isso? Eu com 20 pontos? É isso. Sim. É isso mesmo. Eu tô na frente, para surpresa, para o total de 0 pessoas surpresas, eu estou na frente com 20 pontos. Logo na sequência temos Xixa Kaiser, que está com 19 pontos. Uhum. Essa pontuação tá um pouco esquisita.
lá embaixo, passando vergonha, no mural das lamentações, temos Stefano Venturato, que hoje vai ter a chance de se redimir, apesar de ninguém acreditar nisso, com apenas 1 ponto. É incrível. Stefano, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu prefiro privilegiar a minha saúde mental, como Simone Biles aí, talvez, e não competir. Mas, além de tudo, agora tem mais um player nesse negócio. Então, se o terceiro lugar já não era o suficiente, talvez eu fique em 4º lugar agora. Então, eu já fico um pouco preocupado, realmente, com a situação. Vamos lá. Então, a dinâmica de hoje é: Xixa Kaiser fez, né, confeccionou a cartinha e prometeu que dessa vez realmente a gente vai ter uma carta competitiva. Não vai ser pastel, não vai ser Amazon, vai ser difícil da gente acertar. E a gente vai por ordem. Stefano Venturato. Aqui a gente não definiu muito bem. Sou eu e depois o Fernando? É isso, né? Chegou por último, fica em último. Então, Xixa Kaiser com a cartinha, Stefano, Felipe, Fernando. E vamos ver se dessa vez vai ser competitivo, se vai ter emoção ou se a gente vai, mais uma vez, acertar de primeira. Xixa, tá contigo. Beleza, então, pessoal, acho que eu não vou dar detalhe nenhum, eu vou tentar deixar só vocês lendo as dicas, saber qualquer coisa, porque eu já estou com medo de acertar de primeira, eu realmente gastei um tempo fazendo isso aqui, mas é que vocês são pessoas com conhecimento muito vasto, então eu vou deixar, não vou falar nada sobre a carta, já vou deixar o Stefano escolher um número aí e vou ler a dica. Não vai falar nem se é pessoa, coisa, data. Não, porque daí vai ficar muito fácil, é mais fácil deixar vocês descobrindo no decorrer do tempo. Mas aí tu tá quebrando uma das principais regras. Não, eu vou mudar as regras, É bem na vez que eu começo, não tem esse negócio aí, né? É falta de Tu vai acertar ainda, cara. Tá. Ô, cara, mas não dá pra mudar a regra assim, Xixa. Tá, é uma coisa. Aí, vamos lá. Uma coisa. Tá. Eu quero o número 8. Ah, que cacete. Eu preciso de uma linha telefônica para funcionar. É um telefone. Não. Droga. Não seria fácil assim, né? Ai, vamos lá. Então, o Stefano, forte candidato a seguir lá embaixo. Eu quero a dica número 17. Sou um primo distante do e-mail. Eu acho que é aquilo que a gente faz quando tá apertado, é o fax. A gente passa um fax. Olha, é um absurdo mesmo esse negócio, viu? Excelente, 2 dicas. Não, eu fiquei lendo tudo que eu conseguia pegar de coisas possíveis, daí eu vi, fax provavelmente os guris vão falar, mas eu vou pegar, vou tentar dar uma destrinchada, mas, cara, não tem como tu fazer 20 dicas sem ficar óbvio. Cara, você podia ter colocado um personagem de videogame, ia ter demorado... botou a Amazon, bicho. Tu botou a Amazon semana passada e quer falar de mim. Sinceramente, viu? Bom, o comitê do Ministério Cast vai deliberar sobre as regras do jogo, sobre a continuidade dele. Fiquem atentos aos próximos capítulos, porque tá muito fácil. Eu tô disparado na frente, nós vamos ter que mudar as regras como a Fórmula 1 teve que mudar as regras na época do Schumacher. Aí é que tá, né? Eu tô chegando agora, não posso falar nada, mas se tivesse rolado um discordar aí, um para o ímpar, pra ver quem começava, tu tivesse em segundo, pelo menos eu acertava antes do Felipe. E aí? Cadê Exatamente. A equidade? Tem aquela música que ela é entoada com muita frequência no Campeonato Carioca, aquela assim, ó. E ninguém cala esse chororô. Pois é puro choro, Nick, é puro choro. A vantagem pro Stefano é que agora tu tá em último com 0 pontos. Então, uma estreia realmente vergonhosa. Eu tô ganhando de quem não conseguiu nem jogar, né? É aí que o negócio fica pior ainda, né? É o terceiro lugar mais vergonhoso que o 4º. Mas tudo bem. Estamos aqui. Exatamente. Então, aos nossos ouvintes, a gente promete que a gente vai pensar um jogo que não seja tão fácil para mim e a gente vai... Nos próximos episódios vai ter mais emoção. Mas eu já havia prometido para vocês que hoje a gente vai falar de redes. A gente vai falar de como elas afetam a nossa vida, o que são, de onde vêm e do que se alimentam. Toca a vinheta, Xixa.
Bom, quem de vocês aqui, ou qual dos nossos ouvintes nunca esteve em um bar, uma festa, um evento corporativo, conversou com uma pessoa e lá pelas tantas, falando, conhece tal pessoa, não sei o que, chegou naquele momento, que mundo pequeno que vivemos. Quantos de vocês já não viveram esse momento e quantas vezes já não viveram esse momento? Pois é, a sensação que fica é que cada vez mais o mundo é menor. Mas muito também porque a gente cada vez mais tem se comunicado de uma forma mais ampla, mais escalável, tem conhecido mais gente de um jeito mais fácil. Eu poucas vezes vi Felipe e Xixa na vida, nunca vi Fernando na vida, e a gente já se conhece, a gente já conhece pessoas que conhecem outras pessoas e que acabam ampliando cada vez mais essa linha de conexões. A questão é, o mundo não está menor. A gente está conseguindo se conectar de um jeito mais rápido por causa desse efeito que a gente vai falar hoje. O ponto que eu trago sobre isso é as amizades até de seguidores de Facebook. Eu lembro quando a galera chegava nos 1000 do Facebook, eu acho que tinha que criar um perfil novo, de tanta gente que a galera conhecia. E não sei, né? Antigamente, como é que devia ser teu núcleo de amigos, ou quantas pessoas deviam ter no teu núcleo de amigos. E hoje em dia, sei lá, tem milhões de pessoas que são seguidores de alguém. O cara entra no Big Brother, ficou uma semana lá dentro, já tem 1 milhão de seguidores a mais. Então, as conexões, elas se expandem de uma forma que tu não tem nem como mensurar, né? No Instagram, a gente nem chega a chamar de amigo, né? A gente chama de seguidor. No Facebook, que a gente chamava de amigo, e realmente, assim, tem até um vídeo do Bauman, se vocês olharem no YouTube, tem um vídeo dele falando sobre isso. Ele disse, estava conversando com uma pessoa e me disse que em um dia ela ganhou 500 novos amigos no Facebook. E daí ele disse, olha, a gente não pode estar falando da mesma coisa, né? O amigo para essa pessoa não pode ser um amigo para mim, porque eu não tenho 500, eu tenho 87 anos e eu não tenho 500 amigos. Não, e até o próprio Instagram agora vai dividir os feeds, né? Vai ter um feed que aí você pode colocar, fazer uma curadoria que são só os teus amigos, um feed que vão ser aí pessoas aleatórias, seguidores, etc. E o outro feed que são as pessoas que aparecem do nada ali na linha. Porque, cara, não dá para você ser amigo de todo mundo. Pelo menos a construção social do que representa uma amizade não é aquilo. Ou então, talvez a gente vai caminhar para uma outra construção social do que é uma amizade. Mas, realmente, é uma outra visão, né? Eu acho que o LinkedIn, ele chama de conexões, né? Acho que já faz um pouco mais de sentido que o Facebook chamava de amigos. E a ponderação que eu sempre tenho quando eu ouço a palavra, sempre que eu ouço essa frase, o mundo é um ovo, eu sempre lembro daquela questão de que às vezes é só porque aconteceu uma vez a cada 10, né? Se eu converso com 10 pessoas falando sobre 10 outras pessoas e nenhuma delas fala nada, eu simplesmente aceito e fico quieto. Agora, se uma delas conhece uma dessas aí, eu vou dizer, nossa, olha só como o mundo é pequeno. Sim, e as outras 10 palavras que eu falei, as outras 10 pessoas que eu falei, ninguém falou que o mundo é pequeno porque o mundo não é tão pequeno assim. Enfim, sempre tem esse negócio que às vezes não é tão coincidência assim. Esse daí podia quase ser o nome do nosso podcast, porque a gente fala, acho que em todos os episódios a gente fala de viés de confirmação, né? Realmente, a gente lembra mais daquelas que a gente quer lembrar. Mas alguns de vocês já devem ter ouvido também daquela história, inclusive é o que vai dar nome ao nosso episódio de hoje, de que qualquer pessoa no mundo tem no máximo 6 contatos, consegue chegar a falar com qualquer pessoa, inclusive com o Barack Obama, por exemplo. Inclusive o nome do episódio de hoje será, né, está sendo Alô Obama. Então, uma homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, uma homenagem à música popular brasileira, porque faz aquela, né, o Alô Ambev, aquela coisa toda. 6 graus de separação, vocês já ouviram falar disso? Vocês acreditam nessa história? Vocês já leram sobre isso? Claramente é uma verdade, né? Porque a gente... E acho que até é um exercício válido para você tentar fazer com qualquer pessoa aí que você pensar, mas fui fazer o exercício aí pensando na nossa querida Larissa, a Anitta. Eu percebi que o meu grau de separação com a Anitta é de 2 pessoas, porque eu faço crossfit com a mãe da astróloga da Anitta. Então é a mãe, a filha e a Anitta. Então, na real, são 2 elos, né? Na verdade. Então bem próximo de poder participar de um churrasco no final de semana com a Anitta. Com o Obama, acho que também tá mais ou menos por
aí, né? Vai que a gente faz aí um risotinho com a Michelle, alguma coisa aí, estamos perto de chegar lá. Então, acho que é um exercício que dá para fazer até com outras pessoas. A gente chegou a ver em um vídeo uma pessoa começando a fazer esse exercício, né? Que ela foi procurando os elos. A gente pode até mandar aí nos próximos dias nas multiplataformas do Ministério Cast, que recomendo que todos acessem aí textos, vídeos que a gente tem compartilhado nos nossos feeds. Mas é bem interessante colocar esse exercício para pensar em qualquer pessoa, basicamente. Tem o caso do Kevin Bacon aí, né? Não sei se vocês querem contar aí sobre esse case aí que todo mundo comenta a todo momento sobre graus de separação. Do Kevin Bacon, cara, eu olhei o TED dele e é muito legal ele falando que ele não gostou, né, que criaram isso para ele. Ele teve um momento de reluta e ele conheceu depois os caras que criaram os The Oracle of Bacon, é o nome do site. E ele conheceu a galera que criou isso e ele estava com muito medo e tudo mais. E no final ele acabou sendo conhecido por isso. E ele criou não sei se é uma ONG que se diz, mas criou um instituto de caridade para ajudar pessoas no mundo inteiro, justamente por causa do quão famoso que ele ficou, mais famoso, no caso, que ele já era famoso, tentando linkar o mundo inteiro, né? Usando como ele é conhecido pelos 6 graus de separação, que dá para chegar em qualquer pessoa do mundo. Então, o cara conseguiu usar uma zoeira para o lado positivo. E o Oracle of Bacon, no caso, é para atores, né? Porque eu tentei lá, quando eu botei no site, obviamente, acho que metade do universo vai fazer isso quando entra lá, escreve Osama Bin Laden, que foi o que eu fiz. E daí dizia que não funcionava, a plataforma tinha que ser ator. Eu botei Bradley Cooper e já tava lá 2 graus de separação para achar o cara, que era 2 filmes Não, que tinham feito em paralelo. Eu acho que com a Fernanda Montenegro são 2 graus também. É um negócio bem... É bizarro mesmo. Então eu não posso colocar o Milton, o Guardião Universal, eu não posso colocar porque ele não é ator. Não vai aparecer, não vai entender o Milton Guardião Universal. Infelizmente, não pensaram nessa alternativa quando estavam criando a plataforma. Mas a gente está pensando em pessoas que, cara, têm redes muito bem consolidadas e muito vastas, né? Como o Obama, o Kevin Bacon, a Anitta. Agora, cara, quantos graus de separação tem entre a gente, sei lá, um agricultor no interior da Tailândia? Aí talvez a gente chegue mais perto dos 6, né? Na média, esse número certamente já diminuiu bastante. E acho legal contar a história de quem é que inventou essa história dos 6 graus de separação. Tem um professor /cientista que chamava, né? Já se foi, não está mais entre nós, Stanley Milgram. E ele fez um teste que entregou uma carta, que na época a gente não tinha, né, internet, não tinha telefone nem nada, isso foi feito, sei lá, certamente mais de 100 anos atrás. E ele entregou uma carta para fazendeiros do Nebraska, né? Nebraska, um estado nos Estados Unidos, e dizia assim, cara, eu quero que essa carta aqui, ela precisa chegar num operador de bolsa de Chicago que se chama, sei lá, Charlie, não lembro qual era o nome. E, cara, disse assim, me ajudem, passa para alguém que vocês acham que vai dar certo, que vai conseguir chegar. E ele distribuiu, sei lá, 300 cartas, 40% delas chegaram nesse cara efetivamente, ele conhecia ele, e daí, baseado em nos caminhos que essas cartas fizeram, ele chegou nessa história dos 6 graus de separação. Então, por quantas pessoas essa carta passou até chegar no operador de bolsa de Chicago. E daí ele fez ali. A média deu que passava por 5 pessoas, ou seja, 6 graus de separação até tu encontrar. E por muito tempo a gente manteve essa história de que esse mito, e a gente já vai falar por que isso é um mito, de que em 6 graus de separação tu te conecta com qualquer pessoa no mundo. Mas que ano que foi isso? Que ano que esse cara fez esse estudo? Só para ter uma noção por que o cara usou cartas e operou isso no Nebraska. Eu não tenho esse artigo aberto aqui, então me dá um segundo. Vocês começaram o Ministério Game, que a gente está mudando agora, né? Vocês falaram que estão mudando o Ministério Game, ou Mokai Game, para outro formato. E no início lá, quando era Ministério Game o nome, era aquele negócio que vocês tentaram por alguns episódios, não deu muito certo, que era das conexões de clicar em links, que conseguiria chegar em qualquer lugar de qualquer ponto. E era pela mesma lógica.
A lógica é a mesma, né? Mas a chance de tu chegar no negócio era difícil pra cacete. Porque tu tinha que ir só nos links clicáveis da página da Wikipédia e isso dava uma dificultada legal. E tinha vezes que tu não conseguia mais, né? Tu ia numa página que a Wikipédia não tinha hiperlink para as outras, aí tu tinha que voltar e voltava à página anterior. Então não era bem a mesma lógica, eu acho. Mas realmente a ideia era a mesma de tentar chegar de um ponto ao outro, vendo a disputa era quem chegava antes, né? Mas uma coisa que eu queria ter falado, eu pesquisei muito a fundo do que é o fax, porque eu botei na minha cartinha, eu criei muitas dicas disso. E uma dúvida que eu fiquei, que eu até pensei bem, mas desde a concepção do fax até a criação dele, até ele realmente ser começado a produzir em grande escala, quantos anos vocês acham que demorou isso? É que eu ainda acho a tecnologia do fax meio mágica, né? E até só trazendo porque a gente está falando sobre fax, mas fax, dentre muitas coisas que existem, o fax ele também depende de um efeito de rede. Porque você imagina você ter um fax, se eu tivesse um fax sozinho, de que adiantar eu ter um fax? Agora, se eu tenho um fax e o Xixa tem um fax, se eu tenho um fax, o Xixa, o Fernando e o Felipe têm um fax, e assim em diante, aí tem uma razão pela qual a gente tem um fax em casa, que é para a gente ter uma comunicação, e quanto mais pessoas têm esse fax, ou o que quer que seja, mais qualidade e mais valor, Mais útil. mais utilidade tem essa ferramenta. Mas o tempo Então, que demorou, eu chuto que... Mas aí eu já tenho alguns spoilers, né, dos textos que a gente leu. Mas eu vi que ele foi concebida a ideia em 1800, ali, pelo meio de 1800, né? Então já complica um pouco para... Foi implantado quando? Ali no meio de 1900? Então deve ter sido uns 100 anos. Por aí. Ele foi a concepção dele, assim, né? Meio torta, porque a patente, no caso, que o cara fez, foi em 1843. E ele começou a ser produzido em grande escala, no caso tinha mais gente usando ele, foi em 1973. Então foi 130 anos da ideia até ele sair de papel. Só que óbvio que ele passou por muitas pessoas no meio do caminho, né? Teve um cara que o Graham Bell fez a linha telefônica, daí facilitou muito, né? Daí começou a ir para o lado da transmissão de linha telefônica. Daí depois teve o protótipo, daí depois teve que construir o primeiro, que começou a realmente ser útil. Aí lá no Japão, em 73, que o pessoal realmente começou a usar em lugares diferentes. Então, sei lá, teve vários lugares do mundo, inclusive, até esse sair do papel, e 130 anos de uma ponta até a outra. Eu não sei até que ano que a gente começou a usar, mas eu botei ali, uma das dicas era que eu já tinha visto isso, mas eu nunca tinha operado um. Eu realmente nunca fiz uma transmissão de fax para ninguém, mas eu já atendi uma ligação telefônica num fax, eu já fiz. Fax, hoje ele já está totalmente em desuso e eu nunca devo ter usado sozinho, acho que algumas vezes, mas bem no início, assim, quando eu estava com ali meus 16 anos. Só que o engraçado é que ele ainda, as últimas vezes que eu ouvi falar que foi utilizado um fax, foi para nos dar um golpe na nossa empresa. E é bem, isso chega a ser muito engraçado, mas enfim, o golpe era o seguinte: mais gente que talvez está ouvindo isso já tenha ouvido falar desse golpe. Os caras, eles ligavam para a empresa, para quem estava atendendo na empresa ali, atendente, né, do caixa, sei lá. E ó, seguinte, a gente é de uma lista telefônica para colocar o nome da empresa de vocês na lista telefônica e tal. E a única coisa que precisa fazer é pegar isso que eu estou mandando aí pro teu fax, assinar e devolver, colocar quem tu é e devolver. E é um negócio que tu fica, hã? Mas aí os caras realmente fazem isso. Eles pegam ali a Maria, que atendeu o telefone, ela assina, ela nem sabe o que está escrito. Realmente não. Eu ficava assustada, sei lá. Ela assina, devolve, e os caras mandam um boleto cobrando a assinatura do negócio eletrônico assinado pela Maria, que é responsável, não sei o quê, e chega o boleto. Aí tu vê o boleto, tu dá risada, rasga e joga fora. Agora, algumas pessoas vê o boleto, devem ficar assustado e pagar, e aí tá feito o golpe do fax, que é um negócio engraçado. Bom, 1967, tá? Foi quando Stanley Milgram, ele escolheu 300 participantes, tá? Fazendeiros do Nebraska, para que chegasse a carta
num corretor da Bolsa de Boston e não de Chicago. Então tá aqui a informação corrigida, graças ao Xixa ter dado essa cutucada, tá aqui a informação corrigida e completa. Mas queria dizer para vocês por que isso é uma farsa. Porque a gente retestou, a gente não, né? O mundo retestou e a gente já descobriu que os 6 graus de separação, na verdade, vocês acham que aumentou ou diminuiu isso aí de 1967 para 2016? Certamente diminuiu. Certamente diminuiu, porque a gente passou a conhecer mais gente de um jeito mais rápido, de um jeito um pouco mais fraco também, mas a gente adicionou muita quantidade, muita rapidez a essas conexões de 1960 e pouco aí até agora, né? Exatamente. Em 2011, o Facebook fez esse teste. Alguém lá dentro disse, a gente podia testar aqui dentro do Facebook. Realmente, o Facebook ele podia fazer isso com uma forma, né, de uma forma mais frequente. E o teste em 2011 disse que 92% das pessoas tinham no máximo 5 graus de separação entre si. Em 2016, eles mudaram a metodologia. Então, o Facebook pegou e rasgou a ciência, mudou a metodologia e trouxe outro número para a gente. E disse que, na média, as pessoas têm 3,57 graus de separação entre si. Então, ao invés de eles dizerem que 92% tem 5%, eles fizeram todas e pegaram a média dessa vez. Então, são 2 números que eles até nos ajudam a entender o que está acontecendo no mundo, mas eles não são comparáveis. E, de 2016 para cá, o Facebook resolveu não fazer mais isso. Sabe por quê? Porque eles estão preocupados em criar a porra do metaverso e não sei mais o que, e não trazer informação valiosa para a gente. Então a gente está desde 2016 sem essa atualização do Facebook, sendo que é um negócio tão simples que podia ser uma pagininha lá que atualizava em tempo real, que um programador do Facebook ia levar 30 minutos para fazer. Mas não, eles estão lá com o projeto de poder deles, querendo criar o metaverso, nos botar tudo lá para dentro, nos alienar e continuar com esses planos malignos do Zuck. Então, o primeiro chilique do episódio de hoje vai para o Zuck. A gente quer realmente que ele não seja o grande deus do metaverso, porque o nosso mundo seria muito pior nas mãos dessa pessoa abominável que nem nos dá as informações direito, sendo que é muito fácil para ele. Então, Zuck, um abraço. Nesse momento, o nosso Instagram caiu, todo o algoritmo do Instagram bugou. Não, eu queria falar só do... Porque não tem outra opção, cara. Não quero estar no mundo do Zuck. Qual será que deve ser os dados que eles usam? Tipo, considerar grau de separação? É conversa? É seguir a pessoa? É ser amigo da pessoa? Conexão. Tu tá conectado com a pessoa, é tua seguidora de alguma forma. Tu consegue, tu vê se, né, quantos graus tem até a próxima. Então, eu sou um grau de separação com a Jade Picon, então. Se é por causa da Bárbara Heck, que não sabemos eu sigo ela. Eu sigo ela direto. Ah, tá. Beleza. Mas então você tem 2, cara. Agora. Mais forte. Não, tá. Mas você tá falando de conexão forte, né? Mas é que o Xixa, ele segue a Jade Picon. Conexão forte. Se ele quiser mandar um direct pra ela, vai mandar. Se ela vai responder. Não tem que ter nem o seguir de volta, precisa. Não precisa ter seguir de volta. Então, mas... Pois é, era isso que eu ia falar agora, inclusive. Não sei o quanto é realista medir isso, né? Mas se a gente está falando de um grau de separação de 3,5 médio, mas a gente não está falando de 3,5 pessoas que trabalhariam efetivamente para te conectar com essa pessoa da qual você está a 3,5 de separação. A gente evoluiu para conexões fracas, no sentido de, apesar da gente estar a 3,5 da maioria das pessoas do mundo, a gente não tá a 3 pessoas que vão efetivamente trabalhar para te conectar, ou que tem alguma relação aprofundada o suficiente com você para te conectar com outra pessoa. Então, apesar da gente estar muito próximo, a gente segue muito distante algumas vezes também, né? Mas vocês estão pensando muito fortemente nessa história de se eu consigo falar com a pessoa e tudo mais, mas e a gente está num olhar muito de rede social. Cara, o mundo está muito mais conectado, inclusive no offline. E daí eu acho que o grande exemplo é o que a gente está vivendo desde o finalzinho de 2019, no nosso caso aqui, início de 2020, que é a pandemia. Cara, uma pandemia, lá na época da gripe espanhola, por exemplo, cara, a gripe espanhola, ela virou uma pandemia por causa da Guerra Mundial. A galera voltou para casa com a gripe e espalhou.
Mas as pandemias antes, cara, o que acontecia era, tinha algum povo que era muito comerciante, ia da China para o sul da Europa. Tinha alguma coisa no sul da Europa, levava até a China. Isso levava 3 meses. Cara, do vírus nascer, né, do vírus ser detectado na China até ele chegar no Brasil, cara, é muito, mas muito mais rápido, né? Tem coisa vindo da China para o Brasil o tempo todo, sabe? Então, tem aquela história de que um vírus que tu largasse na estação central de Nova York levaria 48 horas para estar no mundo todo. E é mais ou menos isso. A gente está se movimentando mais e a gente tem, inclusive, relações comerciais mais fortes entre mais áreas do planeta Terra do que antes, quando eram os sumérios vendendo negócio que era, sei lá, do norte da África para o sul da Europa, entendeu? O filme 12 Macacos, já fica até de dica aí com o Bruce Willis e com o Brad Pitt, é exatamente sobre isso. Sobre largar um vírus lá na passado, um momento assim, e o mundo inteiro virar um caos. Bem vibe Covid, assim, mas um caos bem pior do que o Covid foi. E eles têm que impedir que isso aconteça, e é baseado nisso, de largar um vírus exatamente na estação central nos Estados Unidos, e o quão pouco tempo isso ia chegar no mundo inteiro. É isso, então tem um lado muito legal, né? Que a gente pode comprar um negócio da China por R$2 e chega na nossa casa, mas também nos deixa muito mais exposto. E daí isso, bom, papo para um episódio inteiro, mas tem gente que acha que a gente precisa se fechar mais para se proteger disso, e dessas pessoas elas querem abrir mão da série de benefícios que a gente tem de estar mais conectado, de ter mais informação, de ter mais acesso a uma série de bens e serviços, né? Aí, teoricamente, então, na Coreia do Norte não tem coronavírus, então, né? Porque digamos aí que é um país fechado e que não chegam tantas partes boas quanto as partes ruins, no caso. Coronavírus na Coreia do Norte, coronavírus, ele tinha aquele negócio assim que era 1 caso, 0 caso. 1 caso, 0 caso. Mas é exatamente isso, tem o lado bom e o lado ruim de ser mais aberto. Os países mais fechados, obviamente, eles sofrem menos com uma pandemia, porque demora mais para chegar e tem menos gente que acessa. Não sei quantas pessoas entram na Coreia do Norte todos os dias, mas seguramente é muito menos do que na Coreia do Sul. Então, são 2 países que estão um do lado do outro e tem uma série de diferenças de política, de economia e também de propensão, né, de estar exposto aí a uma pandemia. Mas o ponto é justamente esse, né? Quando a gente cria uma rede, e meio que a nossa sociedade como um todo, ela é uma rede, é isso que a gente está falando, né? Se eu quero falar com o Obama, eu vou falando com as pessoas até chegar no Obama. A força de uma rede, ela está diretamente ligada ao número de pessoas que estão conectadas nessa rede, ou ao número de pontos que essa rede tem. Porque, vamos lá, vou pegar o exemplo mais clássico, né, que é o do telefone, ou o fax, que a gente estava falando do fax, antes vamos pegar o fax. Cara, se eu tenho um fax em casa e mais nenhuma pessoa no mundo tem um fax, eu não tenho nem para quem mandar qualquer coisa que eu queira passar lá naquele fax. Vou ficar mandando figurinha para mim mesmo. Agora, se o Stefano também tem um fax, bom, agora eu posso me comunicar com o Stefano, eu posso me comunicar com uma pessoa. Se o Fernando compra um fax, aí agora essa rede, ao invés de uma conexão, ela tem a conexão Felipe-Stefano, Stefano-Fernando, Fernando-Felipe. São 3 conexões. E se o Xixa entra nessa rede, aí a gente já passou para 4 pontos nessa rede, e daí, eu não vou fazer a matemática aqui, mas ao invés de 3 conexões, a gente vai pular para alguma coisa na casa das 16 conexões. Então, ela vai aumentando exponencialmente o valor dessa rede, à medida que tem mais gente utilizando, tu consegue extrair mais valor dela. Não, e isso tem 2 pontos importantes que a gente pode explorar agora, mas é o quanto isso traz vantagens e porque muita gente está percebendo isso como modelo de negócios, e a gente pode discutir isso nos próximos tempos, mas o quanto também esse modelo de negócios premia no sentido do vencedor leva tudo. Consigo pensar aqui rapidamente no modelo WhatsApp e Telegram. Todo mundo tem WhatsApp hoje, e quem não tem WhatsApp fica excluído de algumas comunicações. Então a pessoa literalmente perde por não estar no WhatsApp. O Telegram, ele é um pouco mais nichado.
Então, se a gente tentou algumas estratégias no trabalho de começar comunidades no Telegram, a utilização dessa comunidade é muito inferior a gente começar essa comunidade no WhatsApp. Basicamente porque quando tem muito mais gente que tem WhatsApp, então ela acaba tendo muito mais valor e muito mais possibilidade de utilização que o Telegram, que tem muito pouca gente que tem. Então acaba sendo muito claro ver isso na prática também, né? Esse efeito. A gente pode dizer que os efeitos de rede, eles comem a tecnologia no café da manhã. Porque esse exemplo que tu trouxe é perfeito. O Telegram tem uma tecnologia muito mais legal do que a do WhatsApp. Tem várias funcionalidades que são melhores. Tem a criptografia de ponta a ponta há muito mais tempo do que o WhatsApp tem. Figurinha, áudio, cara, um monte de coisa. Pode ter quantas pessoas quiser no grupo, fazer enquete. É muito mais legal o Telegram. Só que, cara, é uma tecnologia muito bacana que ninguém usa. Tá aumentando o número de usuários? Tá, é verdade. Acho que todos nós aqui usamos o Telegram, eu uso pelo menos. Mas assim, para eu mandar uma mensagem para o Stefano no Telegram, é só se um juiz do interior de Santa Catarina resolver derrubar o WhatsApp de novo. Sim, e o que eu acho legal, a grande diferença entre eles é assim, essa experiência acho que todos nós aqui já tivemos. Vamos fazer tal coisa no Telegram. Eu tenho vários grupos legais no Telegram de gente que eu gosto, de assunto legal. Quando é que eu abro o Telegram? Quase nunca. Então a diferença é mais assim, não é por questões, por número de usuários, que eu sou um usuário do WhatsApp, eu sou um usuário do Telegram. Agora, o tempo de uso, como é que eu vou dizer assim, os dias em que eu uso, o WhatsApp é o tempo inteiro. Eu acordo até que eu vou dormir, eu tô sempre no WhatsApp. Agora, Telegram tem semanas, meses que eu fico sem olhar. Então, essa é a diferença. Assim como eu sou um usuário em cada um, por eu não utilizar um, acaba que eu não tenho valor nenhum para um, enquanto eu tenho muito valor para o outro. Eu tenho um ponto sobre o WhatsApp e Telegram que eu estava tentando identificar a melhor forma de eu me achar para fazer um bloco de notas, informações de caderninho, de anotar, de lembrar. E daí eu criei meu bloco de notas que eu já existia, mas agora estou usando ele para isso mesmo de fato, que é o meu grupo sozinho no WhatsApp. Então tudo que eu preciso fazer até o final do meu dia, eu largo lá. Passou na minha cabeça, pum, eu largo lá e vou. E ele fica fixado, né, na barra em cima. Então toda hora que eu tô ali, tipo, dá assim, tá, e agora o que eu faço? Eu entro lá e eu vou vendo as coisas que eu já fiz ou não, e eu não consigo me acertar com um caderninho e não consigo anotar tudo. Eu até tento, mas assim, tem muita coisa rápida que aparece na minha cabeça, eu não consigo anotar. E nesse grupo do WhatsApp eu consegui. Então tô fazendo uma validação de todo final do dia, ver o que eu fiz, o que eu não fiz e anotar tudo certinho. E uma dica da minha cartinha do fax, que eu achei legal, é o que significa fax. Não sei se vocês sabem, provavelmente vocês não sabem, porque eu também não sabia. O nome fax vem de facsimile, que é faz igual em latim. Então, eles pegaram esse faz igual em latim e abreviaram para fax. Então, fica aí, um momento de cultura para os nossos seguidores amados. Produtividade e cultura Kaiser. Eu vou aproveitar para falar que eu, até talvez quem seja ouvinte assíduo do Ministério Cast não tenha ouvido tanto de mim, né? Muito do Xixa, eu sou irmão dele, a gente foi criado junto e a gente esteve sempre grudado um no outro. E exatamente a mesma coisa para mim também. Nunca consegui acompanhar a lista to-do, nunca consegui abrir nenhum aplicativo desses que nada me serve. Aí eu tenho exatamente o que ele falou. E isso que a gente não conversou sobre, que é um grupo chamado bloco de notas. O ícone do grupo é o bloquinho de notas, aquele. E tá só eu lá, ele tá fixado. E é ali realmente que eu fico jogando tudo que eu preciso, coisas para salvar, eu vou jogando ali. Então, tem essa proximidade. Bom, fechando o momento produtividade aqui, voltando para a gente falar de redes, a gente estava discutindo um tempo antes, e acho que faz sentido a gente trazer para cá, que essa história da lei de Metcalfe, que é essa que eu comentei para vocês, né, que um ponto a mais na rede, ele gera muito valor a mais para essa rede, se ela tem limite ou não. Porque no final das contas, para o WhatsApp, por exemplo, e a gente pode inclusive ver isso no valuation do startup ou de outras, do WhatsApp ou de outras startups por aí, quanto mais gente tem lá dentro, mais se paga por aquela empresa. Porém, tem uma teoria de que essa lei ela é limitada. Em algum momento, se tem mais gente dentro daquela rede, ela começa a perder força. Daí eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Um é a rede de telefonia celular dentro de um estádio lotado. Que é o quê? Cara,
quanto mais pessoas tem ali dentro, vocês tiveram com certeza a possibilidade de ir a um estádio lotado em algum momento na vida de vocês, provavelmente não nos últimos 2 anos, mas antes disso sim, seja para ir ver um jogo de futebol ou o show do Sandy Júnior, como o Stefano foi, vocês vão ter a oportunidade de lembrar de que, enquanto tem, sei lá, no máximo até 10 mil pessoas dentro do estádio, cara, tá funcionando. A hora que chega a 50 mil pessoas, o estádio está lotado, tu não consegue falar com mais ninguém porque parou de funcionar. Tem tanta gente que a própria rede não dá conta. E o outro exemplo, que talvez seja o que vai ser mais valioso para a gente aqui, é o momento que todos vocês vão lembrar, que foi quando a mãe de vocês ou a tia de vocês entrou no Facebook e criou o seu perfil. E daí caiu vertiginosamente o valor daquela rede, porque o conteúdo gerado lá, ele passou a ser mais ruído do que informação para você, e você não se importava mais com o que estava lá, e teve que migrar para outra rede social. Podemos pensar em outros exemplos? Eu tenho, por exemplo, alguns... Todo mundo tem, né, seus vídeos, seus assuntos preferidos em YouTube, que a gente olha seguidamente, e às vezes eu pego aqueles ao vivo, né, um podcast gravado ao vivo e tal. Quando é aqueles podcasts que tem muita gente assistindo, uma transmissão muito grande, tu vai olhar o chat e simplesmente não consegue nem ler, né? É uma explosão, como é que eles chamam, né? Flopadaço ali, sei lá, o cara fica flodando ali. É um monte de mensagem que tu não consegue nem acompanhar. Agora, não adiciona nenhum valor à discussão. Não é nada. Tu olha aquilo ali até faz mal. Tu oculta porque, né, não tem como olhar aquilo ali. Agora, quando é por exemplo, o meu exemplo que eu vou dar, o que eu gosto de acompanhar muito o pessoal da Mercúrios Cripto lá, que faz análise de cripto, eles ainda são pequenos a ponto de ter pouca gente no chat ao vivo. Aí é muito bom de olhar. Tu lê ali o pessoal realmente conversando sobre o assunto. Aí faz muito sentido. Agora, quando é aquela bugação de um monte de mensagem, atrapalha tudo. De algum jeito, muita gente tenta, inclusive, fugir desses grandes aí conglomerados que acabaram indo por esse caminho do Winner Takes It All, e que juntou um monte de gente no mesmo lugar e que gerou um monte de flood, como o Fernando disse aí, que não adiciona nada a discussões, que não adiciona nada a posts, que não adiciona nada. E criar a sua própria rede social, o seu próprio caminho para compartilhar conteúdo e chamar só quem vale muito a pena. Então, acaba criando uma rede menor de pessoas que vão adicionar valor àquilo. Porém, não vi nenhuma que deu muito certo até hoje, né? Porque é o mesmo esquema do Telegram e do WhatsApp. Eu tenho que me esforçar muito para ir para um lugar, assistir ou ler ou ver o que, sei lá, um autor que eu gosto muito, sei lá, se o Scott Galloway lançar uma rede social própria que ele vai fazer discussões lá dentro. Eu consumiria muito mais se ele fizesse discussões no Twitter do que se ele fizesse uma discussão em um outro lugar. Então eu teria que me esforçar para ir até a rede dele, apesar de ter mais qualidade. Que é uma coisa que, inclusive, ele faz, né? Ele tá no Twitter, ele não tá na rede dele, porque ele sabe que isso não vai funcionar. E esse é o ponto, Stefano, e daí é um pouco da visão que eu tenho. Eu acho que quando é um problema estrutural da rede, ela realmente não aguenta tantas pessoas. Tecnicamente ela é ruim, né? Aí, beleza, eu acho que mais pessoas, daqui a pouco, elas realmente param de adicionar valor. Quando tu vai pegar, e talvez o grande exemplo disso é o Twitter, né? Cara, o Twitter tem gente mais lá e tem mais ruído do que informação. Só que daí não é que a rede, ela perdeu valor, simplesmente ganhou valor a curadoria. Então, se tu tá seguindo as pessoas certas, tu consegue entrar, né, nos nichos certos ali, cara, tem muita informação boa no Twitter. E eu já falei disso em outros episódios, cara, eu tentei acho que umas 5 vezes entrar no Twitter, agora essa última foi a que funcionou, que eu consegui fazer a curadoria, porque é muita coisa, é muita informação. Então, tu navegar lá e tu conseguir estar nos canais certos que vão te agregar valor, cara, faz bastante diferença. Não, e isso até leva, por exemplo, eu tô no Twitter desde 2009. Eu acho que eu preciso resetar meu Twitter. Porque, primeiro, eu tô no meu eco, então todo mundo fala sobre a mesma coisa, com o mesmo ponto de vista, isso também nunca é bom. E segundo, que tem muito ruído. Então, tem hora que eu desisto aí, mostra um pouco mais que hoje em dia é muito mais sobre curadoria do que sobre quantidade mesmo, né? Que isso acaba fazendo com que a gente fique um pouco perdido no meio de todas essas redes. E aí que vai lá dessa teoria que você falou, que muita gente, muita informação, nesse caso, não necessariamente adiciona mais valor. Mas, por outro lado, muita gente
em todas essas redes aí que você quer falar só um ponto com relação a isso que eu vou... Sim, quero falar que se o Stefano tá no Twitter desde 2009, a gente vai inaugurar um novo quadro no próximo episódio, que vai ser o tweet retrô do Stefano. A gente vai abrir Não vai o não, Twitter porque do eu já Stefano. fechei a coisinha aqui, ele deve ser fechado. Meu Deus do céu, deve ter muita Nossa, coisa, muito conteúdo, certamente. muita informação de qualidade lá. Eu tenho desde 2010 o Twitter, só que ali por 2016, 2017 aconteceu alguma coisa em algum caso de pegaram tweets antigos e aí eu fui lá descobrir como é que fazia para excluir todo o histórico. Então, em algum momento eu tenho assim, zerei meu histórico porque eu fiquei pensando, vai que em algum momento aconteça alguma coisa e peguem um tweet antigo aí e tô fora. Não, vai que eu entro no Big Brother. Não, eu tô na época que eu era da época que o Twitter a gente lá, vou comer agora, vou caminhar com o cachorro. Tipo, eu sou dessa época no Twitter. Isso é muito bom. Mas o que eu ia falar é que quanto mais gente em uma rede, maior a possibilidade de monopólios. E aí, outro beijo aí para o Zuckerberg, mas o Instagram copiou totalmente o que o Snapchat fazia. Faz, no caso, né? Que ainda tem gente lá. Só que quem tá na frente hoje é o Instagram, não é o Snapchat. Porque tinha muito mais gente no Instagram do que no Snapchat. E aí, então, conseguiu fazer isso lá dentro para todo mundo. Para que eu ia continuar usando o Snapchat se eu já tava no Instagram, ele já tava entregando a mesma qualidade, eu tinha mais gente, eu podia mandar para todo mundo. E isso vai levar o Zuckerberg a ter um caminho menos complicado para o seu trabalho no metaverso. Porque todo mundo vai preferir utilizar isso via aonde estiver mais gente, onde tiver mais gente que eu quero interagir, onde tiver mais gente importante para mim. Vai ser lá com a turminha do Zuc. Então, o modelo de negócio funciona muito bem. O meu ponto sobre isso acaba que, como eu falei, eu tenho acompanhado muito essa parte de cripto nos últimos tempos e acaba que sempre vou conseguir puxar a discussão para esse lado, mas como o Stefano falou, ter muita gente acaba criando muito monopólio. É né, como é que eu vou dizer, é um caminho que pode ter realmente, é o que estão falando do metaverso do Facebook, porque pelo que eu tenho lido, ele está sendo, os investimentos nele estão sendo tão grandes, mas tão grandes, que todo mundo tem a nossa opinião, a opinião do Felipe, que ele deixou bem claro, que eu não quero uma rede social desse cara aí. Agora, o investimento dele pode ser tão grande que por mais que se tente, ali vai ter tanta estrutura, tanto recurso, que vai ser difícil de escapar. Mas, assim, esse negócio de ser, tipo, uma rede, o valor dela é a quantidade de pessoas. Um grande exemplo que você tem disso, o Bitcoin. Se o Bitcoin tivesse 10 pessoas que utilizassem o Bitcoin, ela não ia ter utilidade nenhuma. Quem é que ia confiar? Só esses 10 ali mandam no Bitcoin. Agora, o grande valor dessas redes de blockchain, por exemplo, é que elas são validadas pela, como é que vai dizer, pela unanimidade, não unanimidade, não é essa palavra, mas quanto mais gente, né, ali naquela rede, e são pessoas iguais, né, são usuários iguais, quanto mais gente confirmando uma transação, mais essa transação tem a segurança de que ela aconteceu mesmo, de que ela não é um golpe, digamos assim. Então, tem esse negócio de descentralizar também. Assim como muita gente pode gerar um monopólio, se for todo mundo dentro do Facebook, dentro da Meta, muita gente também pode criar, que já está acontecendo nessas redes de blockchain, por exemplo, o negócio de que não queremos esse grandão mandando. A gente quer, entre nós, mandar, tira o grandão da história, faz um negócio descentralizado, e que quanto mais gente estiver descentralizando, mais gente vai poder validar as informações sem ter o grandão ali. Então, pode caminhar para o lado do monopólio, como pode caminhar para o lado do não tem ninguém no comando, é todos nós no comando. E é um mundo que ainda vai ter muita coisa para acontecer nisso. Ainda não se sabe se vai vingar ou não muito esse lado de descentralizado, mas realmente pode ser um caminho bem diferente de ficar todo mundo na mão do Buy Large lá, que é a grande empresa do Wall-E, o filme da Disney, que tomou conta do mundo. Adorei a referência. Eu tinha levantado a mão, estava esperando. Não, é que na real, eu não sei se eu pensei direito nesse exemplo, mas a gente pensa acaba levando efeito de rede para muita coisa tecnológica também, mas não necessariamente tecnológica, eu digo Big Techs, Facebook, Instagram, cripto, enfim. Mas no fim do dia, as próprias transações financeiras que a gente faz há muitos anos
de trocar um pedaço de papel que a gente define que vale dinheiro, que tem valor, até troquei aqui, mas que tem valor para comprar, adquirir coisas e fazer trocas, fazer escambo, é de alguma forma também um efeito de rede. Se só eu tenho um pedaço de papel e eu digo que tem valor, eu não consigo comprar nada de ninguém, porque ninguém vai acreditar em mim. Não adianta eu inventar isso. Agora, se eu e vocês, nós 4 aqui acreditamos nisso, entendemos isso como valor, a gente consegue fazer transações entre nós. E quanto mais gente fazendo isso, mais gente pode fazer isso. Então a gente Acaba sendo rede de confiança, né? Exato. O sistema financeiro ele é uma grande ficção, né? E como todo mundo acredita, ele funciona. Mas eu queria realmente sair um pouco dessa história de rede social. O Stefano começou a trazer um exemplo, achei que ia para esse lado. E, cara, realmente, quando a gente vai para o lado comercial, cara, os grandes comerciantes que existiram na história da humanidade, o forte que eles tinham eram as redes. De novo, eu falei lá dos sumérios lá atrás, e era um pouco disso. Tu ia falar com eles porque tu sabia que eles sabiam ir até a Índia, até a China, ou até não sei aonde, para buscar especiarias, e eles conseguiam vender. A rede deles tinha muito valor. E hoje em dia, além das redes sociais, que sim, praticamente todo o valor delas vem da rede delas, né, do número de usuários que tem naquela rede, praticamente todos os grandes negócios de Big Tech eles estão baseados em rede. O Google conecta, né, tudo dentro da internet. O Rappi, ele precisa ter uma rede de entregadores, uma rede de supermercados e de restaurantes e uma rede de usuários e precisa fazer essas conexões. A Uber nada mais é do que uma plataforma que está conectando, né, pessoas que querem ir de um lugar ao outro com pessoas que querem levar essas pessoas de um lugar ao outro. Então, cara, hoje praticamente todo o valor que existe dentro, né, das big techs aí vem das redes. É isso, e eu acho que um ponto importante para a gente manter também como reflexão, quando o Felipe falou ali sobre o nosso grau de separação de alguém que está num lugar muito inóspito, que está num lugar muito... que não está perto da gente, que não está na nossa realidade, e que esse grau de separação tende a ser superior a 6 graus, fica esse ponto também de que talvez hoje em dia a gente não pode se dar ao luxo de não estar em uma rede, a gente não pode se dar ao luxo de não estar conectado, e que talvez o grande problema hoje que existe numa sociedade desigual, uma sociedade em que as pessoas não têm acesso às mesmas coisas que a gente tem, as coisas que são essenciais para viver mesmo, está muito ligado a uma rede de separação muito grande do que é o padrão. A gente tem muita gente que está, sei lá, em locais em que não tem uma rede de internet boa, em que não tem uma conexão boa, que não tem nem telefonia direito, não tem eletricidade, etc. E que realmente essas pessoas estão à margem da sociedade, porque elas realmente não têm como se conectar, não têm como conhecer, não tem como entender mais sobre o mundo, porque elas estão sozinhas lá, jogadas ao relento. A gente fala muito que hoje em dia nunca foi tão fácil ser autodidata, porque a gente consegue se conectar, a gente consegue entender mais coisas exatamente por causa dessa capacidade de estar próximo e estar em conexão com qualquer pessoa a qualquer momento. Mas tem muita gente que está à margem disso. Eu levantei ali um ponto de tentar entender quantas pessoas tinham ou não acesso à internet, e tem 20% das pessoas acima de 10 anos de idade não têm acesso à internet. Então, no momento em que elas não têm acesso à internet, com certeza tu já considera que elas não têm muito acesso a muita coisa, né? Então, tipo, em questões de aprendizado YouTube, qualquer coisa que tu quiser aprender vai ter no YouTube. Talvez não seja um material tão bem estruturado e tão bem pensado para ser grátis, não tem cronograma ou como deveria ser o passo a passo e tudo mais, tu vai lutar um pouco mais, mas é grátis, né? E tu tendo acesso à internet e sabendo usar isso, e sendo grátis, muitos caminhos, né, foram criados. Agora, se o pessoal nem internet tem, cara, complica demais, né? A conexão com o resto da galera que está na internet fica bem complexa, ao meu ver, pelo menos.
número de brasileiros que não tem conexão com a internet, ele realmente é bem grande só que ele tende a diminuir cada vez mais, não se sabe quando. E isso mas isso também não só com a internet, né? Isso num geral, qualquer estrutura. Tem uma porcentagem grande dos brasileiros que não tem estrutura de nada, não tem nem encanamento em casa. Mas esse é o ponto, Nick. O brasileiro que ele não tem acesso à internet tem duas restrições que fazem, né, ele não ter. Um é realmente que não tem como pagar. Mas, assim, na escala de prioridades, hoje a internet ela tá bem em cima. Tem gente que vai colocar a internet em casa antes de, sei lá, comprar uma geladeira, por exemplo, que é uma coisa que, sei lá, uma escolha que a gente não precisa fazer, mas tem gente que precisa fazer essa escolha. Mas o principal é que a internet não chega no Brasil inteiro. Tem uma questão de estrutura aí, né? É uma questão de estrutura. E daí, eu vou trazer de volta a pauta para o lado dos negócios, aí vem o nosso amigo Elon Musk, e ele cria Starlink, e, inclusive, foi essa semana que saiu a notícia, né? Quer dizer, quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter feito um mês que saiu a notícia, mas que ele conseguiu lá na Anatel a possibilidade de operar no Brasil com o Starlink, e era realmente um dos mercados target dele, e é um negócio que tu não precisa passar fio no Brasil inteiro para levar a internet, né? Ele está colocando satélites no mundo todo, uma rede de satélites no mundo todo, e vai levar a internet para locais menos acessíveis. Inclusive, a tese dele começa com agricultores dos Estados Unidos, porque, assim, nos Estados Unidos, a gente pode achar estranho, mas a internet em áreas rurais, ela é muito ruim. Não é ruim como no interior do sertão do Brasil, que nem tem internet, mas é muito ruim, o pessoal reclama muito. Então, assim, existe dinheiro, não existe estrutura para atender. Então, essa é a tese inicial do Starlink. E ele percebeu que no Brasil tem um problema muito parecido, que tem pessoas que estariam dispostas a comprar a internet por um determinado valor, que faz sentido para ele, mas que não tem como justificar passar um cabo de fibra, sei lá, de São Paulo até o interior do sertão para conseguir fazer esse negócio andar. Então, de novo, é mais um cara que entendeu o valor dessa rede. E sabe o que é o mais legal do Starlink? Que é uma rede privada, é dele. Então, a hora que ele resolver colocar isso na China, aquela história do grande firewall da China de que o Facebook não funciona lá e não sei mais o que, quem vai decidir o que funciona na China, o que não funciona, o que passa pela rede dele, o que não passa, é o senhor Elon Musk. Isso está muito ligado a uma coisa que eu estava lendo também outro dia, sobre até valuation eu tenho lido muito sobre valuation de startups, o quanto um novo negócio é um bom negócio para investimento. E uma das principais dicas que deram ali naquele texto se você tem um novo negócio, descobre qual é o teu efeito de rede. Em que efeito de rede você se encaixa. Descobre um jeito de se encaixar nesse efeito. Porque existe uma vontade muito grande de investidor de olhar para efeito de rede, porque efeito de rede significa crescimento. Então, se você consegue se encaixar em um desses, cara, certamente teu negócio vai andar de algum jeito e vai ter gente querendo investir em você. É isso. Se encaixar no Big Brother se encaixar no efeito de rede? No Big Brother? Certamente, cara. Só olha isso. Só no dia que estavam sendo... Momento cultura inútil aqui. Mas no dia em que estavam sendo anunciados os participantes, entre o Vini ser anunciado e meia hora depois, ele já tinha atingido 1 milhão de seguidores. Ele foi de 50 mil seguidores, ou até menos, ele já tinha um número bom. Mas ele apareceu 30 segundos e já foi para 1 milhão de seguidores. Então, para qualquer marca, é importante estar linkado com alguém que tem esse tipo de crescimento de público engajado, não é um público qualquer, em redes sociais. E o que eu acho legal dessa história é que, para nós, parece ser meio óbvio isso, né? Só ganhou 1 milhão de seguidores, então, olha só, tipo, a gente tem uma noção melhor do que é isso. Agora, esses dias eu estava explicando pro meu pai isso. Ele disse, a Juliette, no último Big Brother, ela ganhou não sei quantos milhões de seguidores. Daí meu pai, quem é a Juliette? Deu. É a ganhadora do Big Brother. Tá, o que adianta ter um monte de seguidor? Daí eu fui começar a explicar e eu percebi o quão difícil é, né? Tipo, tu começar a explicar, não, realmente. Daí eu falei, o exemplo que eu dei foi, olha, ela vai anunciar um sabonete, 25 milhões de pessoas que seguem ela vão ver o sabonete. Daí meu pai começou a entender, mas é engraçado ver que não é tão simples para todo mundo.
E a importância de tu entender esse efeito de rede, que era o que o Stefan estava trazendo. Quando a gente está falando de um novo negócio, o pessoal coloca um peso muito grande na tecnologia, né? A tecnologia é muito boa, não sei o quê. Mas, cara, se tu não está resolvendo um problema que vai fazer as pessoas entrarem naquela tua rede e utilizarem ela, estarem dentro e aumentarem o valor daquela rede, não adianta. Por isso que essa dica ela é muito valiosa, né? Entende como é que tu vai fazer para a pessoa que está ali dentro da rede, se tiver uma pessoa a mais dentro da rede, ela ganhar ainda mais. Porque vai, inclusive, ajudar a ser um mecanismo de crescimento para o teu negócio. Porque, de novo, se eu tenho o celular sozinho, eu não falo, o telefone sozinho, eu não falo com ninguém. Mas se o Xixa também tá, eu posso indicar para o Xixa, compra um telefone, porque vai ficar melhor para mim, né? Eu vou fazer ele comprar o telefone. E a mesma coisa funciona com absolutamente qualquer negócio de plataforma, que são os grandes negócios que estão surgindo hoje. Então vai lá, né? O Airbnb, só eu for a única pessoa no Brasil que aluga alguma coisa pelo Airbnb, cara, não tem por que as pessoas anunciarem suas casas lá. Se não tem por que elas anunciarem, tu vai querer ir para os lugares, não vai ter casa. Então, assim, eu preciso dizer, Nick, por favor, entra lá, né? Fernando, entra lá e conhece o que tem dentro do Airbnb. E daí tu faz o negócio crescer, inclusive organicamente, a partir disso. Entra no Clubhouse, faz o Clubhouse bombar. O Clubhouse, e a gente avisou aqui nesse... Quem é ouvinte assíduo do nosso podcast sabe que o Clubhouse ia flopar desde o início, né? Pois é, vamos fazer a autópsia aí do Clubhouse rapidamente, porque, cara, eles juntaram, pelo menos na minha visão, tá? Uma galera muito boa, pessoas que falavam que estavam no Clubhouse naquela época eram pessoas que eu gostaria de ouvir. Isso é um fato. Uma galera muito boa, colocaram num negócio que, vamos lá, tecnologicamente tava ok, não era ruim, mas foi assim um boom que durou por pouquíssimo e parou. Dá a impressão que eles fizeram by the book. Dá a impressão que foi que eles tentaram encontrar a rede. Pô, o Rony Mesler, ele influencia muita gente. Tem muita gente que estaria no Clubhouse para ouvir o Rony Mesler. Mas o que deu errado aí? Proposta de valor. Proposta de valor deles era fazer com que todo mundo conversasse. E daí, na hora de executar isso, eles fizeram uma coisa exclusiva, que tu só entra com um convite, que tu só entra se tu tem iPhone. E daí, cara, se tu quer incluir todo mundo e tu não inclui, as pessoas olham pro teu negócio e dizem, cara, bullshit, não vou entrar nisso daí. Então, para mim é muito fácil de entender o que deu errado no Clubhouse. Foi tipo, a gente vai fazer todo mundo conversar, mas não era todo mundo de verdade. E outra cara, coisa tchau. E nem só questão de quem não conseguia entrar, e sim que no final das contas acaba sendo muito parecido com o que já é hoje. Olha só, tem 100 pessoas nessa sala e as 100 podem conversar. Na verdade, não. Tenta conversar 100 pessoas ao mesmo tempo. Não dá. Quem conversava era o administrador, o Rony Mesler aparecia um pouquinho, falava um pouquinho. Ele não ia ficar ouvindo o que os outros 90 queriam falar. Ele falou um pouquinho e vai embora. Então, realmente, como o Felipe falou, tu fica... Tá, o que é? Todo mundo vai conversar? Ok, agora... Não, 3 vão conversar e os outros todos vão ouvir. Tá, então é o YouTube, né? Então... Aí, Fernando, acho que a gente pode entrar numa lista de várias coisas. Governança. Cara, tu entra lá, todo mundo fala, fala, ele decide quem fala com ele. Cara, tem que entender como é que esse negócio funciona, tem que ter as regras muito claras e tem que ser regras que reforcem a proposta de valor. Já ficou difícil de novo, porque ou é uma bagunça, ou tem um cara falando e um monte escutando. Cara, um cara falando e um monte escutando já tem no Spotify, já tem no YouTube. Sim. Você não entregou o que prometeu, né? Aí acabou perdendo todo mundo. Exatamente. Talvez tivesse testado mais antes de jogar na rede para todo mundo, porque o lançamento do Clubhouse, sim, esse daí, cara, é um negócio para escrever um livro contando para todo mundo como eles fizeram, porque eu lembro muito bem, na semana lá, era tipo um monte de gente que a gente admirava dizendo, eu estou no Clubhouse, quem quer um convite? E daí dava vontade de entrar. Então, assim, o lançamento deles realmente foi uma tacada de gênio. Agora, ficaram muito preocupados com o marketing, com inflar muito rápido a rede e muito pouco preocupados em gerar valor. E se tu não tá gerando valor, aí o público é implacável. Eu nunca entrei no Clubhouse. Não cheguei nem a entrar porque não tinha para Android. Mas só o perigo de uma falsa simetria aí. Se o Clubhouse aparecesse para mim uns 2 meses captando investimento, mostrando que a gente vai se amparar na rede dessas pessoas aqui que já estão confirmadas que vão estar com a gente,
o modelo é esse, lá, talvez eu investiria no Clubhouse e me ferraria bem. Ô, Stefano, mas todo dia acorda o malandro e o otário. Se eles se encontram, sai negócio. Cara, todo dia tem startup fazendo pitch, mentindo, contando uma história que às vezes até o cara acredita ou não, e lá no final do dia, cara, não tem como rodar aquilo lá. Então, assim como o Clubhouse a gente conseguiu antecipar aqui que não ia dar certo, tem um monte de coisa que a hora que a gente olhou, disse, meu Deus, eu quero ser parte disso, e no fim foi um puta de um flop, sei lá. Google Glass, quando chegou, eu achei muito legal. Cara, eu teria investido certo no Google Glass, certo. Entendeu? Agora o metaverso do Zuck, estou adiantando para vocês, vai ser um baita de um fracasso. Não, e você tá falando isso que você tem birra. Não. E ele vai entrar no modo, como é que eu vou dizer? No modo apostar tudo, não demora muito. Ele vai dizer, meu Deus, isso aqui tá dando errado. E vai sair comprando tudo que pode ajudar ele. Vai comprar empresa de videogame, vai comprar outras redes sociais, vai comprar empresa de tecnologia, e mesmo assim o metaverso do Zuck, e daí sim, daí a torcida minha vai flopar. E agora? Essa aí é uma previsão, eu posso chamar de ousada, né? Como eu falei antes, eu acho que ninguém quer, ninguém quer que dê certo, né? Enfim, eles querem, né? A empresa quer. Agora, o resto da galera costuma achar eles meio malvadão, né? Eles até mudaram de nome porque eles estavam com um nome meio feio. Só que eu já tenho visto algumas coisas, algumas pessoas dizendo, olha, não sei, não, o investimento deles vai ser tão grande que tentar fazer outro para lutar contra ele, não sei se vai dar. Bom, enfim. Cara, eu acho que eu tô mais pro lado do Felipe, mas. É que quando tá todo mundo torcendo contra, é muito difícil de funcionar. E o que a gente tava falando aqui no início, ali, que eu disse, porra, eles podiam ter, um programador trabalhando um dia para fazer a página lá, para fazer o negócio dos graus de separação, eles iam ganhar nossa simpatia. Não fazem isso. Não tem absolutamente nada que o Facebook faz que é tipo, nossa, isso aqui ia ser legal para o mundo, eu vou fazer. Não, cara, tudo é, meu Deus, se eu fizer isso aqui, eu vou ter muito mais dado, eu vou conseguir vender esse negócio, eu vou ganhar mais dinheiro, não sei o quê, nanana. E eu não tô aqui dizendo que as pessoas não têm que querer ganhar dinheiro. Claro que tem que gerar valor, e quem gera valor tem que ganhar dinheiro. Mas a forma como eles fazem ganha a antipatia de todo mundo o tempo todo. Então, assim, é muito difícil tu resolver entrar. A gente entrou no Facebook quando era legal ainda, quando era aquela história de um cara que largou Harvard, que começou fazendo negócio nas universidades, um grande de um prodígio. A gente entrou no Facebook. O Instagram a gente já estava quando ele comprou. O WhatsApp a gente já estava quando ele comprou. Se tivesse um metaverso pronto para ele comprar, quem sabe? Daí eu acho que até poderia funcionar. Mas a gente voluntariamente comprar o óculos dele lá para entrar no metaverso do Zuck... Só cara, a gente for obrigado. Exatamente. Eu não serei um early adopter disso, eu sou um early adopter de muita coisa. Então, deixa eu falar. É muito difícil. Deixa eu falar. Ele vai comprar como tu falou, ele vai estar ali vendo que o metaverso dele não está tão grande, ele vai pegar um segundo metaverso ali que está grande, vai comprar eles, como fez com o WhatsApp. É difícil, né? Quando tem muita grana envolvida, é difícil de prever. Mas que ele tem um nomezinho que o pessoal tenta fugir, realmente. Uma coisa que eu ia falar só para até nessa linha, enfim, dos efeitos de rede, e também um pouco dessa parte aí de estar nas coisas do Zuck, não estar nas coisas do Zuck. Vocês percebem um efeito de bandada em rede também? Porque eu tenho alguns amigos, por exemplo, que fazem a tal dieta digital, por exemplo. Pô, deleto todas as minhas redes sociais por questão de, sei lá, porque é melhor para minha saúde mental. Eu tenho percebido muito mais gente fazendo isso ultimamente. Então também estou percebendo, pô, você ainda tá no Facebook, ou você ainda tá no Instagram, tá? Existem alguns efeitos também de retirada nesse sentido, né? Toda tendência tem uma contratendência que vem junto, né? Mas eu tenho percebido um pouco disso acontecendo também. Dá para pensar um pouco nessa questão de que tudo que a gente está falando, tudo é conexão, tudo é rede, quanto mais conectado, melhor e tal. Tu precisa ter muitas conexões, só que ao mesmo tempo que tu tem tantas conexões, às vezes tu fica tão perdido tu tá ligado em tanta coisa, que aí começa a gerar isso aí, essa Simone Biles aí, ó, gente, tem que dar um tempo, tem que ficar mais longe, tem que ir pro meio do mato
ficar numa cabana fazendo E fogueira. o quanto esse comportamento também ele acaba sendo repetido por outras pessoas. Tipo, Medina agora falou também que estava se retirando de uma competição Eu ia falar isso. saúde mental, né? Mas o Medina, no caso, não era rede social, né? Lógico, sim. Mas o comportamento Simone de uma Biles também. pessoa nessa conexão. Tipo, um atleta que teve um comportamento assim e esse comportamento acaba sendo repetido por outras pessoas dentro dessa... É que, cara, a tecnologia, ela exponencializou, ela aumentou muito o impacto de várias coisas no nosso dia a dia. Então, assim, o detox digital, cara, é um detox de coisas que elas também acontecem no offline, mas elas acontecem, cara, numa grandeza muito maior no online. Então, assim, eu quero ficar fora da rede porque, sei lá, não quero ver fofoca. Cara, mas o teu vizinho também tá fazendo fofoca, entendeu? Tu também pode descer lá no teu prédio, na pracinha, para tomar um chimarrão e ficar fofocando. Mas o grau de esforço para você chegar a isso é muito maior do que você abrir um feed, né? Exatamente, o nível de exposição é muito maior. Então, assim, são coisas que já aconteciam, elas acontecem num grau de intensidade muito maior. Dei o exemplo da fofoca, pode ser outras coisas, né? Porque realmente a gente tem pessoas que são, cara, viciadas em rede social. O cara não consegue absolutamente nem trabalhar porque fica lá no Instagram, fica viciado em postar o stories e ver quantas pessoas viram, quantas pessoas responderam, e daí a vida dele vira aquilo. Cara, tudo isso acontece e em algum momento tu precisa dar um passo atrás. Mas isso é verdade para redes sociais, como é verdade, cara, para comida, para droga, para álcool, né, para exercício físico. Tudo vai ter o excesso também, né? Somos viciados em feeds intermináveis, feeds infinitos, né? A gente já E mais falou uma sobre isso vez, o viés de confirmação, né? Porque a Simone Biles fez e porque o Medina fez, parece que tá todo mundo fazendo isso e tal, só que, na verdade, 99,9999 estão ali conectadaço e estão aproveitando as coisas boas que tem nisso, né? Então, complica. Bom, mas a gente quer de verdade que os nossos ouvintes eles não precisem se desconectar, porque se eles se desconectarem, eles não vão conseguir tá consumindo o nosso conteúdo. Então, não se desconectem. Se vocês tiverem alguma coisa que está incomodando vocês nas redes, parem de seguir todo mundo, menos o Ministério Cast, para vocês poderem estar tendo acesso a esse conteúdo de qualidade que a gente está criando aqui, né? Melhorem a curadoria, não desistam. Exatamente. Com essa mensagem, a gente encerra a pauta da semana e vamos para a dica da semana. Bom, como já é tradição, começamos com Xixa Kaiser. Qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes de semana? A minha dica é... Eu sempre tive uma dificuldade em achar aplicativos de joguinhos para celular, porque tem momentos que o cara precisa de um joguinho para dar uma desapegada. Assim. Tu vai no banheiro, não tem o quê? 5 minutos tu vai ficar ali, tu precisa de alguma coisa que não seja olhar o WhatsApp de novo, ou conversar, mandar mensagem no grupo de trabalho, perguntando coisa de trabalho enquanto tá sentado no vaso, né? Dá prioridade para alguma outra coisa. Então, eu baixei um joguinho que tava falando de NFT, de ganhar dinheiro, de não sei o quê. Aí eu baixei para ver qualquer... Cara, se eu já vou gastar tempo nisso aqui, tomara que eu ganhe dinheiro com isso. Aí eu baixei o joguinho, gostei, depois eu fui pesquisar bastante e descobri que eu nunca vou ganhar dinheiro com o joguinho, porque tem que ser muito bom para ganhar dinheiro. Tem que ser, tipo, bom mesmo, tem que ganhar. Tem que jogar e ganhar. Eu não consigo ganhar. Então, eu joguei e gostei. Então, enfim, até eu tô tentando botar o nick para dentro do jogo, porque jogar de 2 é mais fácil e é mais divertido. Ó a conexão aí. Ó a conexão então, aí. o meu jogo ele é o Tetan Arena, que eu joguei. Ele lembra muito o formatinho do Call of Duty, que tu sai no mapa e os bonequinhos eles andam bem devagar. É uma dinâmica bem devagar, justamente porque dá para jogar pelo celular. Daí os bonequinhos ficam correndo, ficam atirando um no outro. E o mapa vai fechando, vai fechando, vai fechando, ele vai ficando num círculozinho menor no final. E daí todo mundo tem que se matar e quem ficar por último vence. E quem ficar por último ganha mais pontos, o segundo ganha um pouco menos, o terceiro já ganha quase nada, o quarto já começa a virar negativo. Então, para te poder ganhar dinheiro, tu tem que ganhar muitos consecutivas. E é quase... Cara, tem que ser muito bom.
ou tem que saber fazer manha, eu não sei. E ali até tem, assim, tu pode denunciar os outros usuários, tu acha que eles estão fazendo manha, né? Porque os caras sempre dão um jeito de fazer ou não. Então fica aí minha dica, Teta na Arena, se alguém quiser me adicionar lá, me avisa aí, manda mensagem, porque eu preciso de alguém para jogar comigo, porque fica mais fácil de ganhar jogando de dupla. Jogando sozinho é muito difícil, porque tu joga com qualquer pessoa no mundo inteiro e não dá para entender nada que os caras fazem. É uns nome russo, nome de robô lá. Então, se alguém quiser jogar, já deixo aqui. Me chamem, eu preciso de aliados nessa guerra. Muito bem. Stefano, qual é a dica que nós vamos trazer para os nossos ouvintes? A minha dica é um livro que eu estou lendo neste momento, não terminei ainda, mas é que eu estou gostando tanto que acho que já vale a dica. O nome é The Devil's Playbook, da Lauren Etter. Ela está falando um pouco sobre o processo de invenção do Joule, pela Philip Morris. E assim, é muito engraçado e interessante ver a gente que está por dentro aí de processo de inovação, de procura por reinvenção de produtos, enfim. É esquisito a gente ver a reinvenção do cigarro, pensando no cigarro como algo negativo de alguma forma, né? Que, enfim, mata no fim do dia. Mas o quanto eles olharam para o mercado de jovens para renovar os fumantes e o quanto esse mercado acabou sendo trabalhado no sentido de os jovens entenderam que não é legal fumar, porque eles vêm passando por essa exposição ao fato de que cigarro mata, etc, etc, etc. Precisamos fingir e descobrir alguma coisa que mostre que é legal sim fumar e que não mata. E como desse processo nasceu o Joule. É sensacional, assusta um pouco ver como o olhar de negócio para essa parte de que se a gente tiver crianças fumando ou jovens fumando, a gente vai ter mais público nos próximos tempos. Então a gente precisa que essas pessoas fumem, porque o nosso público está morrendo. Assusta um pouco isso, mas dá para ver a racionalidade no processo de invenção. É muito interessante, estou curtindo muito. Tinha um tempo que fumar era bonito, tinha um tempo Sim. que a gente achava normal que fumar em ambiente fechado. Hoje a gente acha um absurdo. Imagina se hoje alguém acender um cigarro dentro de um avião ou dentro de uma festa, médico. A gente vai achar ruim. Cara, daqui uns anos vai ser ridículo ter fumado essa porcaria e daqui uns anos a gente vai achar uma merda fumar essa porcaria dentro de um ambiente fechado. Exato. Então, se vocês não querem daqui a 10 anos olhar para trás e dizer como eu era ridículo, não fumem dentro de ambiente fechado. Ah, mas não dá cheiro. Dá cheiro sim essa porra. É deselegante pra caralho. Então, assim, não fumem em lugar fechado. Se querem fumar, vocês vão na rua. Não enche o saco de quem tá aqui querendo fazer qualquer outra coisa e tem que ficar vendo vocês fumar essa porra desse pendrive, que é ridículo pra caralho. Ficar botando fumacinha com gosto de manga pra dentro da boca. Beijo, Philip Morris, que não deve estar gostando de ouvir isso, não. É isso. Nossos ouvintes que fumam essa porcaria, a gente ainda gosta de vocês. Mas tenham um pouquinho mais de, né, consciência. Não fumem perto das pessoas que não querem estar fumando. Fernando, qual é a dica que tu vai dar essa semana? Vou dar uma dica rápida que eu descobri essa semana sem querer. Eu e o Stefano a gente se apresentou como fãs de Big Brother, né? Eu não era fã, eu olhei todos os primeiros 10, aí eu abandonei, aí voltei a ver agora que ficou Camarote Pipoca aí, começou a bombar de novo, o pessoal começou a falar muito e eu voltei. Acho que a grande maioria das pessoas fez isso também. E eu descobri essa semana que eu não preciso ficar olhando os ao vivo ali, todo dia esperando horário e acompanhando as propagandas. Dá para entrar no Globoplay e fica ali disponível o episódio de graça, né? O Globoplay é pago, mas isso fica de graça, os episódios ao vivo ficam ali, então tu pode olhar na hora que tu quiser. Ou então tu pode apelar para o YouTube com seus resumões, ou Twitter com seus resumões. Então, aqueles fãs de Big Brother, estejam preparados, porque tem muito jeito de ficar acompanhando a casa mais vigiada do Brasil. E agora, falando um pouco de efeito de rede, queria só dizer que façam conexões, façam suas redes. Eu, por exemplo, estou aqui aparecendo no Ministério Cast com esse seleto grupo, porque eu resolvi que eu estava meio isolado, assim, né? Fui conversar com o Xixa, não sei o quê, tô querendo entrar aí, fazer umas conexõezinhas. Já me jogou aqui nesse grupo maravilhoso, nesse elenco fantástico, né? Com esses maravilhosos senhores. E é isso aí. Fiz conexões, fiz efeito de rede. Façam isso também. Beijos. Muito bom. E
O Stephanie ia falar alguma coisa. Só ia falar uma coisa sobre Big Brother. Aguardem nas próximas semanas o tema entretenimento 24 horas por dia, o problema disso, porque o Big Brother traz isso e intensifica cada vez mais. Você não só pode assistir 24 horas, como tem podcast, tem Instagram, tem resumo, tem tudo que você quiser. Então, o conteúdo não acaba. E isso uma hora cansa. Então, vai rolar. Deve ter mais de 1000 horas de conteúdo sendo gerados de Big Brother por hora. Então, assim, nem queiram consumir tudo, que não dá. É matematicamente impossível. A minha dica essa semana ela vai ser um pouquinho mais sentimental. A gente está falando aqui das redes, de como é fácil falar com todo mundo, de redes fortes, redes fracas, né? Ligações fortes, ligações fracas. E, cara, às vezes a gente pode, inclusive, aproveitar as redes para fazer o que eu vou dizer para vocês aqui. E, cara, acho que até se intensifica, levando em conta o período que a gente está vivendo, que é um período de pandemia. Cara, parem para refletir e coloquem, sei lá, às vezes faz uma lista, né? Cada um faz do jeito que funcionar melhor, mas uma lista, bota 10 pessoas, escreve as 10 pessoas com quem vocês gostariam de passar mais tempo e passem mais tempo com essas pessoas. Porque, né, a gente está na pandemia, daqui a pouco, sei lá, a pessoa pode não estar mais aqui com a gente. Então aproveitem essas 10 pessoas que vocês gostariam de ter perto e tenham elas perto, porque com as redes é mais fácil de estar perto dessas pessoas, mas também é mais fácil a gente gastar tempo em outras coisas. Então, com essa, encerro o Ministério Cast dessa semana. Um grande abraço. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, de compartilhar esse conteúdo maravilhoso, de comentar, nos dar feedback e tudo mais. Um abraço, até a próxima. É os guri. Valeu!